Eu queria hoje falar um pouco do que está em Atos, no capítulo 18. Atos, capítulo 18. Versos de 1 a 4. Atos 18, de 1 a 4. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Agora pule para o verso 18 do mesmo capítulo, verso 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, chegou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa manhã, tarde na Tua presença. Obrigado por estarmos aqui, é um privilégio podermos adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Recebe todo o nosso louvor, adoração. Agora nos abençoa com a Tua palavra. Que a Tua palavra fale conosco, fale com cada um de nós. Nós precisamos ouvir Tua palavra e não apenas ouvi-la, mas que ela traga transformação para o nosso coração e para a nossa vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não há nada melhor do que você ir para um lugar ou ir para determinada comunidade e você se sentir bem aceito e bem recebido. Não há nada melhor do que você ser acarinhado. Não há nada melhor do que você ser acolhido. Nós vivemos tempos graves de solidão. Há muita solidão hoje em dia. E na Europa, principalmente, onde a população já está muito envelhecida, há uma solidão muito grande. Muitas pessoas vivem sozinhas. E essa semana saiu uma reportagem que aqui em Portugal há um grande número de pessoas, milhares e milhares de pessoas que não vivem com ninguém. Vivem sozinhas. E não são apenas pessoas mais velhas. Há muitos jovens, há muitas pessoas que já decidiram: não, eu não quero viver minha vida com ninguém. E vivem sozinhos. Outros não são por escolha, outros não foi por escolha. Às vezes perderam, se tornaram viúvas, mulheres, ou viúvos, homens, e as pessoas ficaram sozinhas, de repente ficaram sozinhas, estão sozinhas. Vivemos dias que não são fáceis, e que nós precisamos de acolhimento, porque nós não vivemos no mundo onde nós vivemos apenas para nós mesmos. Nós vivemos no mundo onde nós vivemos para Deus, acima de tudo, mas onde nós também devemos viver uns para os outros. Nesse caso aqui específico de Atos 18, nós vemos a forma de Paulo fazer um discipulado. É muito claro, a gente fala muito sobre discipulado. O que é verdadeiramente discipulado? Para Paulo, o discipulado era, acima de tudo, o viver junto com as pessoas. O conviver, o estar com elas, com cada uma delas, torná-las discípulos de Cristo, levá-las a conhecer as Escrituras, levar acima de tudo a conhecer a vida de Cristo na vida delas. Isso para Paulo era o verdadeiro discipulado.
E a Bíblia nos diz de que Paulo sai de Atenas, após passear em Atenas e visitar Atenas e ficar muito chocado com a realidade idólatra de Atenas, onde ele faz um dos seus maiores sermões, quando ele prega em Atenas. Depois de sair de Atenas, ele vai para uma cidade portuária chamada Corinto. Corinto era essa cidade portuária, onde havia muito divertimento, onde havia muitas coisas a fazer. Era uma cidade de muito comércio, era uma cidade próspera, mas acima de tudo também, como toda cidade portuária, era uma cidade onde havia muita pecaminosidade. As pessoas se prostituíam demais, as pessoas, elas tinham problemas graves, morais, éticos, e as pessoas realmente tinham dificuldades na sua vida. Mas a Bíblia nos diz coisas que às vezes acontecem, que nós chamamos por acaso, e que na verdade não é acaso nenhum, são providências de Deus para cada um de nós. A gente vê de que um casal, ele é expulso da Itália, expulso de Roma, por ordem do imperador. O imperador tem uma grande fome em Roma e ele decide expulsar todos os judeus. Todos os judeus recebem ordem, uma intimação que eles saíssem de Roma, por causa dessa grande fome que havia em Roma. Esse casal é Áquila e Priscila, e eles saem de Roma e vão parar em Corinto. E Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E lá em Corinto eles se encontram. A Bíblia não fala como é que foi o encontro. A Bíblia nos diz apenas que Paulo ouve falar deles. Paulo ouve falar desse casal, possivelmente porque tinham a mesma profissão, que era fazer tendas. Paulo ouve desse casal, de Áquila e Priscila, e a Bíblia nos diz que Paulo foi vê-los. Foi proposital o encontro. Paulo, ele não descansou enquanto ele não conheceu pessoalmente Áquila e Priscila. Eram cristãos? Não. Não eram cristãos. Eram pessoas que apenas tinham a mesma profissão. E Paulo foi vê-los, e a Bíblia nos diz que Paulo os conhece, veem que tem a mesma profissão, e Paulo decide, não sei como é que Paulo fez isso, não sei se ele decidiu pagar um quarto, hoje que há tantos quartos alugados em Lisboa. Paulo decide pagar um quarto possivelmente, e ele decide morar com esse casal, com Áquila e Priscila. A Bíblia não diz não diz nada se Áquila e Priscila tinham filhos, possivelmente não. Mas Paulo decide morar com eles e trabalha com eles, porque a Bíblia nos diz no verso 3 que eles eram fabricantes de tendas. Na vida há pessoas que têm muitas coisas em comum com cada um de nós. Há pessoas que têm certas afinidades. A vida com Deus e a vida de discipulado, muitas vezes, ela começa com afinidades. Quais são as afinidades? Então, a primeira coisa num discipulado, quando eu quero discipular alguém, eu preciso saber, tem alguma afinidade que eu tenho com essa pessoa? Às vezes é a profissão. Às vezes não é a profissão, mas às vezes é como muito lá no Nordeste, quem já viu aquele filme dos cangaceiros que vão ser fuzilados pelos soldados, né, dos coronéis lá no Nordeste do Brasil, e vem muitas vezes então, vai fuzilar, mas ele, mas você não é meu pai, não é parente não sei de quem, e ele começa a dizer, pois é, e não sei o que, começa a falar, pois é, mas aquela senhora é minha tia, minha tia, é sua tia, pois essa tia é irmã da minha mãe, e aí começam a dizer cada um que tem um parente, cada um tem um parente de todo mundo. É um dos vídeos mais engraçados que eu já vi. E até que descobriu um deles que era filho do cara que queria matá-lo. Em síntese, para mostrar as afinidades e as ligações que às vezes, as conexões que as pessoas têm umas com as outras. Então o discipulado começa nas afinidades. O discipulado, mas acima de tudo o acolhimento, e é isso que eu queria falar para vocês hoje. Igreja é lugar de acolhimento.
Igreja é um lugar onde nós somos acolhidos. Igreja é um lugar onde nós somos acarinhados. Igreja não pode ser um lugar que você entra e sai dela e ninguém fala com você, por exemplo. Como acontece às vezes. Há pessoas que vão para um culto ou para uma missa e às vezes entra na igreja e sai e ninguém fala com ela. Comunidade, igreja é um lugar onde nós somos acarinhados, onde nós somos acolhidos, onde nós somos respeitados por quem nós somos, onde nós não somos discriminados. Então, a igreja é esse lugar de acolhimento, e quando nós compreendemos isso, gente, muita coisa será facilitada no discipulado, porque a pessoa, ela vai aceitar ser discipulada para compreender o Evangelho verdadeiramente, se ela for muito bem acolhida. Uma segunda coisa muito importante é de que ao morar juntos, eles têm que conviver. Eles moram e trabalham juntos. E eu fiquei pensando nisso. Alguém já disse, você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, more com ela. More com essa pessoa. Porque você vai saber tudo. Às vezes é muito fácil você ser visitante na casa de uma pessoa. Mas outra coisa é morar com a pessoa. Outra coisa é conviver com ela. E nem sempre é fácil. Mas eles moram juntos. Eles convivem juntos. E Paulo, nessa história de morar com Áquila e Priscila, ele os leva para a sinagoga aos sábados. A Bíblia nos diz no verso 4 que todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo fazia isso. E ele levava junto Áquila e Priscila. E Áquila e Priscila, então, eles vão ouvindo de Paulo em casa e vão ouvindo de Paulo aos sábados nas sinagogas. Eles ouvem o ensino de Paulo. Paulo os ensina de forma espetacular. E isso é muito importante. Nós não apenas somos acolhidos, nós somos ensinados. Por isso que eu gosto de ensinar muito livros da Bíblia. Quem me acompanha durante a escola dominical sabe que desde que nós iniciamos a escola dominical, nós temos ensinado livros da Bíblia. É muito importante, porque muita gente não conhece a Bíblia. Muita gente não sabe nada da Bíblia. E a Bíblia, as Escrituras Sagradas, são a base da nossa fé, são a base daquilo que nós cremos, são a base do nosso estar firmado em Cristo. Um dos grandes problemas de muita gente hoje, que às vezes não sabe nada, é porque não conhece a Bíblia, não lê. E muitas vezes, muitas pessoas não leem mesmo nada. Mas estar na sinagoga, estar na igreja, era uma ótima oportunidade de ouvir. E a Bíblia nos diz, e Paulo mesmo ensina sobre isso, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então Paulo prega a palavra todos os sábados. A Bíblia não diz quanto tempo foi, mas foi por um bom tempo. Ele está em Corinto, e ele sempre fazia isso. Era uma estratégia de Paulo. Todos os sábados, onde ele chegava, em qualquer cidade, ele ia para a sinagoga. Como ele era um mestre da lei, ele tinha oportunidades de ensinar. Então o discipulado, ele acontece, gente, no convívio, em casa. Paulo mora com eles, Paulo vive com eles. Então você quer discipular alguém, conviva com essa pessoa, viva bastante com ela, conviva com ela, vá para cafés, vá para lugares que você possa ir, para parques, agora principalmente no verão, né? Vá, esteja com essa pessoa, converse com ela, mas hoje não precisa nem você estar presencialmente. Hoje nós temos a possibilidade de conversar por WhatsApp, nós temos várias possibilidades de conversar online com essas pessoas. Então converse, fale do Evangelho, mas fale da vida como um todo. Eu falo que a vida cristã nem deveria ter essa frase, vida cristã.
Porque a vida, como um todo, é vida. E essa vida como um todo ser vida, já é uma vida cristã. Viva a vida. Conviva com as pessoas. Convide, fale, converse sobre diversos assuntos. Com certeza Paulo compartilhou da sua família. Eles falaram da vida da família deles também. Houve um convívio. E eles aprenderam mutuamente. Mas o que eu queria mostrar também é que a maior demonstração que o discipulado de Paulo foi tão bem feito foi a partir do verso 18 que a gente leu. Diz que Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu seus irmãos e navegou para a Síria. E ele foi acompanhado de quem, gente? Para a Síria. Acompanhado de Priscila e Áquila. E antes de embarcar, rapou a cabeça sem creia, devido a um voto que havia feito. Mas quando eles chegaram a Éfeso, o que é que aconteceu? Houve uma mudança de planos. Quem foi que ele deixou em Éfeso? Eles estavam indo para onde, gente? Para a Síria. De repente eles mudam os planos, possivelmente na viagem, houve essa mudança, ou Deus direcionou, e eles vão morar. E quem é que Paulo deixa em Éfeso? Áquila e Priscila. Priscila e Áquila. E ele continua, ele porém entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, e aí depois ele parte de Éfeso. Então a gente vê de uma forma clara de que Paulo ele está discipulando Áquila e Priscila, e ele está falando de Áquila e Priscila e abençoando a vida deles. E a coisa interessante é que Deus abençoa de uma forma tão grande Paulo e Áquila e Priscila, de que essas pessoas, chega um momento que eles se separam. Paulo crê assim, gente, eles já estão agora maduros na fé. A Bíblia não diz quanto tempo foi que Paulo conviveu ali em Corinto com Áquila e Priscila. Mas a Bíblia nos diz de que uma coisa é certa, de que eles são abençoados de forma tal, de que Áquila e Priscila, eles passam a conviver e a abençoar claramente uns aos outros. E a Bíblia nos diz de que Paulo deixa esse casal ali em Éfeso para que eles pudessem continuar uma obra grande ali em Éfeso. E o que é que acontece? Depois a gente vai ver o que? A partir do verso 24, veja aí o verso 24 de Atos 18. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Quem era Apolo? A Bíblia apresenta quem era Apolo. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse o quê? Apenas o batismo de João. Apolo chega em Éfeso. Apolo era um homem extraordinário. A Bíblia nos diz que era culto, um homem hiperculto. Tinha grande conhecimento. E ele chegou de onde, gente? Alexandria. Alexandria era onde, gente? África. Africano. Mas era um homem culto, porque Alexandria era uma cidade que tinha o que, gente, em Alexandria? A grande biblioteca de Alexandre. Era um homem cultíssimo, muito culto. Tinha grande conhecimento das Escrituras, mas ele tem conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, a Bíblia nos diz. Ele pregava e falava com grande exatidão e fervor acerca de Jesus. Ou seja, era um pregador. Pregava sobre Jesus, falava sobre Jesus, convencia os judeus que Jesus era o Cristo, só que ele tinha um porém. Ele conhecia apenas
batismo de João. Ele tinha um conhecimento que era vasto, mas ao mesmo tempo limitado, porque ele só conhecia o batismo de João. Ou seja, ele não conhecia o Evangelho na sua plenitude. O que é que acontece? Logo, verso 26, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram na sinagoga de Éfeso, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então tem duas fases na vida de Apolo. É o mesmo Apolo que lá em Corinto, Paulo começa a sua carta dizendo: por que é que vocês dizem, um é de Paulo, outro é de Pedro, eu sou de Apolo? Era esse homem, era esse Apolo aqui. Só que então Áquila e Priscila, quando eles ouvem Apolo, eles veem que está faltando alguma coisa em Apolo. Eles veem que Apolo só conhecia o batismo de João. Ele precisava conhecer o resto da história. E a Bíblia nos diz que eles fazem o quê? O ouviram e convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aí eles vêm com Apolo e trazem todo o Evangelho. Não apenas o Evangelho que ele conhecia, que era até o batismo de João. Como é que Áquila e Priscila pegam um homem culto, pegam um homem que conhecia muito as Escrituras, e agora o discipulam, convidam para ir para a casa deles e o discipulam e explicam pelas Escrituras que aquilo que ele estava pregando tinha muita coisa certa, mas estava faltando algumas coisas. Áquila e Priscila, eles fazem isso porque foram discipulados por Paulo. Vocês estão vendo como é a importância, gente, da gente acolher? E o acolhimento, acima de tudo, está muito ligado ao discipulado. Áquila e Priscila são acolhidos, acolhem Paulo, ele mora com eles, os discipula, eles passam não sei quantos sábados indo para a sinagoga com Paulo, ouvem as Escrituras, estão firmes na fé. Paulo os larga em Éfeso. Eles agora são o quê? Adultos espirituais, são pessoas maduras, não são mais crianças na fé. Aí vem Apolo, um homem instruído, pregando, eloquente. Opa, está faltando uma coisa aqui na pregação de Apolo. Aí chama o Apolo e leva para a casa deles. Ele explica para Apolo com mais exatidão o caminho de Deus. E aqui eu quero trazer de novo à tona isso aqui. Eles trazem Apolo para a casa deles. Acolhem, fica na casa. A Bíblia não diz quanto tempo ficou na casa deles. A Bíblia não diz quantos dias, se foi semanas, não sei. Eles ficam na casa, o Apolo fica na casa deles. E ali ele é instruído por Áquila e Priscila. Então, o discipulado é quando nós amadurecemos, nós somos acolhidos, nós somos alguns, como Áquila e Priscila, foram evangelizados por Paulo, e após serem evangelizados, são discipulados, aprendem os ensinos, e esse é o grande desafio para nós todos. Deus não nos chamou para a igreja para apenas sentar nas cadeiras ou nos bancos. Deus nos chamou para nós podermos evangelizar, discipular, acolher, abençoar, ensinar e tornar essas pessoas maduras na fé, para que elas possam falar a outros. Para que elas possam falar a outros. Às vezes as pessoas dizem, pastor, então eu vou ter que passar muitos anos então, até chegar assim. Não.
Você pode ensinar aquilo que você já recebeu. Ninguém dá nada daquilo que não tem. Eu só dou aquilo que eu tenho. Então, se você tem e você já recebeu, dê. Dê, abençoe. Dê e abençoe. Isso é importante. E o exemplo de Áquila e Priscila é o exemplo que Deus nos chama para acolher as pessoas e abençoá-las. E às vezes nós abençoamos, às vezes com coisas simples, é o convívio. Há alguém, por exemplo, que você nota que tem uma abertura para o Evangelho, talvez no seu trabalho, e que você pode compartilhar do Evangelho de Cristo, do amor de Deus para com essa pessoa. Então, Áquila e Priscila são essas pessoas muito abençoadas que Deus as usa para que Apolo tenha agora uma base mais firme, não apenas aquele pouco conhecimento. Ele tinha muito conhecimento em muitas coisas, mas do Evangelho ele estava restrito porque ele só conhecia o batismo de João. Ele pregava com fervor. E isso é interessante também, né? Porque há muita gente que se converte e tem muito fervor, mas às vezes falta conhecimento. E por isso que o discipulado, o ensino das Escrituras é tão importante. E principalmente hoje em dia, que se ouve tanta coisinha, tanta história de carochinha, como a gente diz, que se ouve tanta coisa, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. E o que é que a gente vê depois claramente na vida deles? 1 Coríntios 16, 19, Paulo escreve para os coríntios. Onde foi que Áquila e Priscila Paulo encontrou a primeira vez, gente? Aonde foi? Na cidade de Corinto. E aí Paulo escreve uma carta para os coríntios. E aí Paulo diz, 1 Coríntios 16, 19, as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Primeiro Paulo diz, eles estão mandando um grande abraço, um afetuoso abraço para vocês, uma afetuosa saudação. Ou seja, Áquila e Priscila abençoaram pessoas em Corinto e elas agora estão mandando um abraço caloroso, de saudades, de afeto, com muito afeto. Eles deixaram frutos em Corinto também. Mas agora qual é a novidade que existe agora? Que esse verso nos mostra. A novidade é que na casa de Áquila e Priscila há uma igreja. Há uma igreja. Isso é que também me impressiona. Ou seja, Áquila e Priscila acolhem Paulo nas suas casas, acolhem Apolo na sua casa, e agora eles têm uma igreja. Que é a mesma coisa que também está escrito em Romanos no capítulo 16. O que é que diz Romanos 16, 3? Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, esse casal que foi evangelizado por Paulo, eles amadurecem tanto ao ponto de liderarem uma igreja. Esse casal, Áquila e Priscila, lideram uma igreja. Eles têm uma igreja na casa deles. E aqui me traz sempre algumas coisas importantes. Esse casal tinha casa aberta para as pessoas. A nossa igreja começou há 7 anos e meio, quase 7 anos e meio, atrás, na casa do Edilson e da Leila. Foi numa casa. A nossa igreja aqui começou na casa deles. Então isso é importante.
Quantas igrejas começam nas casas? E às vezes, e principalmente naquela época, elas continuavam nas casas. Elas se multiplicavam, mas aquela casa permanecia uma casa aberta. Nós precisamos ter nossas casas, nossos lares abertos, gente. Abertos para receber. Eu gosto quantas vezes, houve reuniões de jovens lá na casa do Tais e da Thay, quantas pessoas, quantos amigos eles receberam lá. Não deixa de ser, e é discipulado. Isso é muito importante, Então, nós precisamos abrir nossas casas. Então, agora vocês que têm casa, Mateus e Ruth, é Alverca? Já é Alverca ali, Via Longa. Quem sabe vai ter uma igreja em Via Longa, que vai começar na casa de vocês. Então, assim, o que eu quero dizer é que nós precisamos ser locais, nossos lares têm que ser locais de acolhimento para as pessoas, de acolhimento para vidas. E nós temos que estar abertos. Deus, mas eu não fiz nunca seminário, pastor, e aí? Mas você já ouviu muita palavra. Então é hora de passar à frente, passar a palavra à frente, convidar. Às vezes vai começar com pessoas da região, às vezes vão ser pessoas que vocês conhecem, amigos de vocês, às vezes pessoas de fora, às vezes pessoas de outras localidades, como nós temos aqui na igreja, pessoas que vêm de tão longe. Então nós precisamos estar prontos. Acima de tudo, gente, o discipulado é você poder estar com o coração aberto para acolher as pessoas. Coração aberto para acolher as pessoas e abençoar as pessoas. Muitas igrejas, eu conheço muitas igrejas que começaram nas casas. Começaram em casas. E hoje são igrejas grandes, algumas muito grandes mesmo. Mas começaram às vezes numa casa. E aqui na Europa a maioria das igrejas começou em casas. Começou nas casas. Então nós precisamos estar com o coração aberto. Então alguns desafios para nós. Em primeiro lugar, tem algum amigo que eu preciso evangelizar e apresentar o Evangelho de Jesus? Algum amigo, alguma amiga que eu preciso falar do Evangelho de Cristo, que Cristo morreu na cruz do Calvário, que está vazia, a cruz está vazia. Jesus não está mais nessa cruz porque Ele ressuscitou. Segundo lugar, alguém que eu preciso ir. A Bíblia nos diz que Paulo foi até eles. Alguém que tem alguma afinidade comigo. A afinidade que Paulo tinha com Áquila e Priscila era o que, gente? Fazer tendas. Era a afinidade que eles tinham. Alguém que tem alguma afinidade em alguma área comigo e que a partir daí eu possa ter uma aproximação com essa pessoa, nós precisamos fazer isso. Alguma pessoa no seu trabalho que você pode evangelizar e falar de Cristo para essa pessoa, sem ela se espantar, sem misturar negócios, nada, mas com muita tranquilidade, nós precisamos fazer isso. Terceiro lugar, nós precisamos levar as pessoas a amadurecer. Paulo levava Áquila e Priscila para as sinagogas, ouviu o ensino. Eles amadureceram, ao ponto de ensinarem Apolo. E de perceber, para mim o mais importante dessa questão de Apolo, foi eles perceberem que Apolo estava faltando alguma coisa na sua pregação. Eles discerniram e perceberam que Apolo tinha alguma coisa na pregação que estava faltando. E eles descobrem que o que estava faltando era o quê? E que no caso aqui Lucas em Atos escreve e diz que faltava o quê? Porque ele só conhecia até o batismo de João. Aí eles tiveram que discipular Apolo.
E a partir daí ele conheceu com mais exatidão, e a Bíblia nos diz que logo depois ele foi para Acaia, Apolo, os irmãos o encorajaram, escreveram aos discípulos que recebessem Apolo em Acaia. Ele chega, auxiliou os que pela graça de Deus tinham crido, ou seja, ele foi abençoando e discipulando outros, mas também ele debatia em público com os judeus, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Então Apolo aprendeu através do ensino de Áquila e Priscila. Paulo não estava nem presente. Mas eles aprenderam tão direitinho que eles abençoaram e discipularam com toda exatidão Apolo, e Apolo aprendeu e se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. Gente, que esse seja o nosso desafio. E por último, há uma igreja na casa deles. Eles continuam sendo acolhedores, abrindo a porta. Abrir a porta da casa significa você abrir seu coração. Porque quando você abre sua casa, isso a dona Manuela sabe melhor que eu, na cultura portuguesa é muito forte isso. Para você abrir a casa para alguém é porque você tem que ter intimidade. Senão você não vai abrir para qualquer pessoa. Não é verdade, dona Manuela? Não se abre para qualquer pessoa. Você só abre se tiver certa intimidade. Isso é importante. Então, quando se abre a casa, é porque você tem intimidade. Ou você quer ter intimidade com essa pessoa, quer ter amizade com ela, quer construir uma amizade, quer construir um relacionamento. Aí você abre a porta da casa, você abre a casa para essas pessoas. Então, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter essa visão, gente, de discipulado forte. E aí sim nós poderemos multiplicar, porque isso é um processo de multiplicação. Um passa para o outro. Paulo saiu, abençoou a vida de Áquila e Priscila, e quantas pessoas que se converteram através depois de Áquila e Priscila? Tudo começou com Paulo indo morar com eles. Que o Senhor nos abençoe. Amém?